Olá, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre o impacto da ciência de dados numa carreira. Então vamos primeiro lembrar o que é ciência de dados. Ciência de dados está relacionado com estratégia e tomada de decisão, muito por capturar certos comportamentos e padrões da sociedade. A habilidade mais importante em data science é conseguir reconhecer problemas analíticos e soluções para esses problemas, sem precisar ficar reinventando a roda, porque já tem muita coisa pronta. Na medida em que você começa a resolver esses problemas, você foca em automatizar processos, muitas vezes relacionados a atividades humanas. Então, no fundo, você quer empoderar mais o ser humano, automatizar as tarefas humanas para que essas pessoas possam trabalhar com mais inteligência e criatividade. Agora eu vou falar um pouco como foi ciência de dados para mim. Em algum momento da minha vida, né, saindo do mercado financeiro, eu quis empreender. E aí, putz, quem é empreendedor sabe, né, os riscos e os desafios de você empreender. Fato é que eu tive uma época muito boa, e de repente deu tudo muito errado, mas nessa época, onde eu estava bem mal, sem grana, e assim, vocês podem imaginar que nesse momento, quando a gente está pior mesmo, é a hora que a gente tem mais força para começar um novo caminho. Porque você olha para trás e você pensa, cara, de alguma maneira o que eu estava fazendo me trouxe até aqui. Então agora eu preciso focar em algo que me tire daqui. E eu, né, no último momento, empreendia com ciência de dados. Não era bem esse o nome que eu dava, era projetos de recomendação. Eu trabalhava com especialista em recomendação, mas eu não sabia dessas técnicas. Aí o que eu fui fazer? Eu comecei com os cursos gratuitos e o mais barato possível nas plataformas que vocês conhecem, essas plataformas bem divulgadas online. Comecei fazendo curso na Udemy, dos indianos mais doidos até os cursos disponíveis no YouTube. E comecei a treinar Python. Um ano e meio depois, eu tive a oportunidade de entrar numa empresa e logo uma semana depois em outra. Então, assim, nesse momento, né, um ano e meio depois, onde eu já tinha certa experiência com Python, mesmo nesse ano e meio eu não conseguindo trabalho na área, eu já tinha uma experiência com Python, já estava entendendo melhor como usar, mas principalmente eu tinha uma mentalidade de soluções de problemas analíticos. E isso talvez seja a maior habilidade que abriu portas para mim. Saber inovar com ideias e solucionar problemas analíticos. Você vê que não é bem coisas técnicas, né? E quando eu consegui essa etapa na minha vida, várias portas se abriram. De lá para cá, né, deram algo como 4 anos e hoje eu consegui estar como especialista na área, né? Então você vê que a ascensão nessa área, se você está disponível a aprender, se você se dedica, ela é meteórica. Você realmente consegue, em pouco tempo, chegar em um lugar muito alto, um patamar bacana, sabe? Onde você entenda como ciência de dados pode mudar, revolucionar a maneira que a empresa que você está trabalha. Então, derrotas importantes na minha vida, no mundo de startup e do empreendedorismo, me formaram uma mentalidade capaz de absorver ciência de dados, não só tecnicamente, porque tudo bem, eu tenho um background de físico, de cientista, mas olhando como uma proposta de geração de valor. Como é que eu derivo boas tomadas de decisão e conecto com boas estratégias? Ah, o cara é administrador, o cara é biólogo, o cara é engenheiro, o cara é físico, o cara é matemático, o cara é de letras. Letras? Pô, o cara é de letras. O cara é advogado. Porra, advogado, é advogado. A menina é fisioterapeuta. Fisioterapeuta? É, fisioterapeuta. Então, assim, todas essas profissões que eu te falei, tem alguém trabalhando com ciência de dados envolvido. Especificamente, há um cientista de dados por trás de códigos de computador complexos, só que junto com essa pessoa alguém pós-doutorado em Harvard? Não, não é esse cientista de dados. E aqui a gente tem que separar, porque existem tipos de cientistas de dados. Quais são os tipos de pessoas que migram para a área e quais são e como elas se beneficiam?
tem muito a ver com esses tipos de cientistas de dados. Vamos dizer que não tem só cientista de dados, o mercado está cada vez mais trazendo melhores labels, ou seja, trazendo melhores descrições do rótulo do trabalho da pessoa. Então você tem o analista de dados, o estrategista de dados, o engenheiro de dados, o engenheiro de machine learning, o cientista de dados, o PO, que é o Product Owner, muitas vezes, né, empresas de tecnologia têm essa posição e é muito importante. O PM, que é o Product Manager, que também é muito importante. O Scrum Master, que é outro cara muito relacionado a desenhar times, organizar projetos, organizar times, nessa área de agilidade, que também é super importante. Ou seja, tudo isso que eu falei são possíveis trabalhos que podem estar ligados à ciência de dados, ajudando a construir produtos, projetos, modelos, programas que vão evoluir uma empresa. Então, não necessariamente a pessoa precisa estar formada em algo muito técnico para ela conseguir trabalhar na área. Eu entendo que as pessoas que querem ser cientistas de dados, as pessoas gostam de ler artigo, de discutir equações matemáticas. Realmente elas têm esse perfil mais técnico, né? Elas precisam ter um background muito bom de estatística, elas precisam entender fluxos de dados entrando, modelo absorvendo e gerando novas informações, como é que eu avalio, mas tem um monte de gente que usa essas informações para tomar decisão, que atuam nessas informações conectando com outras informações, gerando novas ideias e gerando dinheiro, valor. Há vários tipos de pessoas e há vários tipos de jobs, né? Há vários tipos de desafios dentro desse mundo. E é um mundo que não para de crescer. Então, não importa muito qual área você está, pode ter certeza que em algum momento essa área vai te impactar. Vou terminar contando um pouco algumas histórias geniais de pessoas que seguiram caminhos alternativos e chegaram ao sucesso dentro dessa área. Vamos começar pelo qual seria o caminho mais tradicional? Você fez uma graduação em ciências exatas, você fez mestrado, doutorado e seguiu uma carreira mais acadêmica, você se candidatou para uma vaga dentro de uma empresa que tem um nível analítico alto, ou seja, está no mundo Big Data, ou seja, muitos dados, volume intenso o tempo todo, e consegue conectar esses dados para gerar informações de valor. Esse é o mundo ideal. Existe esse caminho? Existe. E para quem está começando, talvez seja o melhor. Fazer uma boa graduação, uma boa fundação. Mas esse não é o único caminho. Tem uma história para contar que é muito interessante de um rapaz que era Uber e 4 anos depois era um especialista em engenheiro de machine learning. Por que ele chegou até lá? Sem graduação, né? Em um nível maior do que muito pós-doc na área, né? E se igualando a gestores na estratégia de uso daqueles vários, digamos assim, mecanismos de previsão dentro dos negócios. Como é que o cara conseguiu chegar, né, a discutir com o diretor de marketing no mesmo nível de um diretor de marketing, seja que não tinha nenhum background de marketing, mas falando sobre resultado de modelo? Ele fez muitos cursos online, os melhores, fora do país, em inglês, estudou muito inglês. E hoje, né, esse cara está trabalhando para uma empresa gringa, né, e ganhando milhares de dólares. Ou seja, é uma história de realização, de sucesso e de muito trabalho e muito estudo, né? Ele falava que acordava às 4 da manhã para estudar, para conseguir terminar o dia até um pouco mais cedo para acordar às 4 da manhã e estudar, ou seja, um ciclo por 4 anos muito evolutivo e até hoje a gente conversa, a gente estuda, a gente aprende. Uma outra história que eu gosto muito, uma pessoa muito querida, pós-doutora numa área de ciência extremamente interessante, né, nessa área de física, professor universitário, um dos melhores professores que eu conheci na minha vida, né, e muito por conta de eu ter visto posts da aula dele, né? Eu falei, cara, esse cara, ele é dedicado no que ele faz, né? Coisa importante para essa área. E aí,
algumas conversas uns anos atrás, a gente sentiu que ele queria mudar de área, né? E aí eu fui ajudando ele a construir esse caminho. Hoje esse cara é sênior, responsável por um dos modelos mais importantes de uma empresa, né? Um modelo que avalia risco e ajuda na tomada de decisão dessa empresa. Então, hoje uma pessoa que ganha com certeza muito mais do que como professor universitário. Claro que uma vez professor, a pessoa sempre gosta, né? Tem aquele ar mais professoral, gosta de explicar, algo que é uma qualidade, mas também às vezes um desafio quando você está na frente de pessoas pragmáticas de negócio, mas, né, uma história de sucesso para dentro dessa área. E uma construção também que demorou pouco tempo. Em 2 anos ele já era um sênior. Na verdade, em 2 anos ele já era um sênior. E por fim, a história, né, de um ex-mentorado meu também, né, pessoas que eu ajudei na carreira ao longo desse tempo, que é um rapaz, né, a primeira pessoa bem jovem que me procurou, de 17 anos na época, muito interessado, pô, eu vi machine learning, queria entender e tal. A gente fez alguns estudos juntos, né? Eu entreguei algum material para ele, a gente fez código juntos e ele tinha toda uma visão, cara, eu quero automatizar o meu bom dia na sala, dentro de um chat, né? Aquelas coisas de jovem que não quer ir para aula, né? Aula online, então na cabeça dele ele poderia se substituir, né, por um robô feito em Python, né? Algo a se pensar. Bem, enfim, esse rapaz ganhou um hackathon de machine learning 1 ano e meio depois. Um hackathon. Veio para mim falando, cara, que animal, foi muito bom, né? Eu trabalho junto e tal. Então, assim, também procurar pessoas que te instruam, pessoas que te ajudem, que te mentorem, é um caminho bom, né? Para você saber chegar melhor, mais rápido aonde você quer. E hoje ele trabalha como cientista de dados, jovem, né, é júnior e tal, mas com certeza já fazendo coisa legal, ganhando uma grana e fazendo faculdade ao mesmo tempo. Só histórias inspiradoras, não? É isso aí. Esse é o impacto da ciência de dados na carreira das pessoas. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Gostou do conteúdo? Então, inscreva-se no meu canal Estudo de Dados. Me siga no Instagram no @BrunoGolfetti. E se quiser entrar em contato comigo, brunogolfetti.com.br. Um abraço!